La vida en el Yukón canadiense florece no a pesar del frío, sino precisamente gracias a él, aunque resulte una contradicción biológica absoluta. Mientras los termómetros caen por debajo de los 40 grados bajo cero, paralizando la actividad molecular en la superficie, el suelo bajo la nieve se convierte en un refugio térmico de alta densidad energética para especies especializadas. Es en este umbral, entre la escarcha que quema y la tierra que guarda el calor, donde la selección natural se vuelve implacable. Solo aquellos animales equipados con una eficiencia metabólica extrema logran capturar la brecha de tiempo necesaria para alimentarse, convirtiendo la inhóspita tumba de hielo en una cadena de suministro perpetua. Observar a un lince boreal en estas latitudes revela una arquitectura de caza refinada durante milenios. Este depredador no gasta energía en una persecución errática, sino que utiliza un mecanismo de emboscada basado en la acústica de baja frecuencia que le permite localizar el latido de una liebre americana enterrada a metros bajo la capa de nieve polvo. El detalle técnico que define su éxito no es solo su agilidad, sino su capacidad auditiva selectiva. Al aislar el sonido de la presa a través de las turbulencias del viento ártico, el lince reduce el gasto calórico de caza casi a cero. Es una eficiencia mortal. Si este tipo de análisis técnico sobre la ingeniería biológica te resulta fascinante, la comunidad que se construye aquí sigue explorando estas dinámicas de supervivencia cada semana. El sistema completo se articula en torno a la escasez. Cuando las temperaturas descienden a niveles donde el tejido vivo corre peligro de cristalización, la competencia no es por recursos abundantes, sino por el acceso a calorías concentradas. Históricamente, se ha observado en la literatura biológica que la estabilidad de los ecosistemas boreales depende de esta brutalidad necesaria. Si el depredador mostrara piedad, el equilibrio colapsaría. La cadena trófica canadiense no tolera la pausa ni el remordimiento, pues un solo error de cálculo por parte de un carnívoro significa su muerte inmediata por congelamiento tras haber desgastado sus últimas reservas de grasa. Dentro de este tablero de juego gélido, el oso grizzly ocupa una posición atípica. A diferencia del lince, que se mantiene activo en la superficie, el grizzly emplea una estrategia de ahorro energético radical conocida como letargo invernal. No es una hibernación profunda, sino un estado de suspensión metabólica donde la frecuencia cardíaca disminuye drásticamente. Lo que resulta verdaderamente insólito es el control hormonal que estos animales ejercen sobre su propio sistema renal para evitar la toxemia durante meses de inactividad. Es una clase magistral de eficiencia corporal que muchos estudios comparativos aún intentan mapear completamente. Muchos espectadores que comparten esta curiosidad sobre el límite biológico suelen suscribirse al canal, permitiendo que sigamos profundizando en estos mecanismos invisibles. Bajo la superficie de los lagos congelados, la realidad es igualmente austera. Las truchas del lago, al reducir sus funciones vitales, esperan a que el oxígeno se estabilice en las capas inferiores. Las focas, por otro lado, deben mantener canales de respiración abiertos, rompiendo el hielo desde abajo, una actividad que expone su silueta al acecho del oso polar. Aquí, el factor que altera el resultado no es la fuerza bruta, sino la precisión temporal. El cazador que golpea justo en el milisegundo en que la foca emerge es el que sobrevive. Este principio de precisión sobre volumen es el eje vertebral que sostiene toda la fauna de este entorno. Las interacciones sociales entre depredadores, como ocurre con las manadas de lobos, revelan una jerarquía basada puramente en la transmisión de conocimientos técnicos de caza en terrenos difíciles. Se ha documentado cómo las hembras alfa
Enseñan a los jóvenes a navegar por cortezas de nieve quebradizas, distribuyendo el peso para evitar el hundimiento. Esta herencia comportamental es lo que permite que una especie se mantenga operativa cuando el invierno, sin aviso, eleva sus exigencias de supervivencia hasta un punto de inflexión. Si esta exploración te aporta una nueva perspectiva, quizás sea interesante comentar qué comportamiento animal te parece más asombroso frente a condiciones ambientales extremas, ayudando así a nutrir el conocimiento de quienes también siguen este debate. En las zonas más remotas, la falta de luz durante los meses de solsticio fuerza a las especies nocturnas a desarrollar una visión escotópica sumamente evolucionada. La estructura del tapetum lucidum en los ojos de los depredadores del norte no es un lujo estético, es una necesidad de procesamiento lumínico. En la penumbra perpetua, los animales que dominan la visión en baja intensidad obtienen una ventaja competitiva del 100% respecto a sus competidores. Este pequeño ajuste anatómico, imperceptible para la mayoría, dicta quién comerá al llegar la aurora boreal. Existe una paradoja real que los científicos siguen intentando resolver. ¿Cómo logran especies de sangre caliente mantener la homeostasis térmica en un medio ambiente que drena el calor instantáneamente al contacto? La respuesta reside en una capa de aislamiento térmico proporcionada por la grasa parda, un tejido especializado cuya función es convertir energía directamente en calor, saltándose el trabajo muscular. Este proceso es fascinante porque, mientras el animal parece estar en reposo bajo la ventisca, su cuerpo funciona como una caldera de alta presión. Cada gramo de grasa es una unidad de tiempo adicional que el animal compra para sobrevivir otra noche, creando una carrera contra el reloj biológico que nunca se detiene. La logística de los grandes mamíferos ungulados, como el alce o el caribú, es el complemento necesario para este reino depredador. Estos herbívoros poseen pezuñas que funcionan como palas y raquetas naturales al mismo tiempo, una adaptación morfológica que les permite excavar a través de metros de nieve acumulada para encontrar líquenes. Sin embargo, su vulnerabilidad aumenta significativamente cuando los ciclos de congelación y deshielo crean una capa de hielo superficial, bloqueando el acceso al alimento. Cuando esto ocurre, la jerarquía de los depredadores se reordena. Los carroñeros de élite como los cuervos y los glotones aparecen en escena. La eficiencia con la que estos limpiadores eliminan los restos es, irónicamente, el motor de limpieza que impide la propagación de enfermedades en el ecosistema, manteniendo la estabilidad del reino helado. Estas dinámicas de carroñeo no deben ser subestimadas, pues son ellas las que determinan la rapidez con la que el ciclo de energía vuelve a ponerse en marcha cuando la primavera parece una idea lejana. Cada trozo de carroña es, en esencia, un recurso reciclado. Es aquí donde la visión romántica de la naturaleza choca con la realidad. En el Yukón, un cadáver no es un desperdicio, es el nodo de energía que mantendrá a toda una población de lobos fuera del límite crítico de supervivencia hasta el próximo evento de caza. Es un sistema cerrado, autogenerativo, que no permite ni un gramo de pérdida innecesaria. A sobrevivencia no extremo norte canadense exige uma arquitetura biológica que desafia as leis da termodinâmica comum. Enquanto o observador externo vê apenas imensidão branca, o ecossistema funciona como um mecanismo de relojoaria de precisão, onde cada espécime atua como uma peça fundamental na engrenagem. A escassez não é, portanto, uma falha de sistema, mas a variável que define todas as outras. A energia contida em carcaça, longe de ser um evento fortuito, é o combustível que sustenta a próxima geração.
É interessante notar como quem estuda a ecologia destes territórios compreende que o desperdício é um conceito inexistente, uma noção puramente humana que não encontra eco nas tundras geladas. Aqueles que buscam entender o peso desse equilíbrio costumam se aprofundar na análise desses ciclos, e se esta investigação sobre os mecanismos invisíveis da natureza desperta o seu interesse, considerar a inscrição no canal ajuda a mapear conteúdos que exploram justamente essas camadas ocultas da biologia selvagem. Onde o olho humano busca conforto, a evolução implantou a eficiência absoluta. Considere, por exemplo, o papel dos predadores oportunistas quando a temperatura cai abaixo de limites críticos. O glotão, com sua estrutura muscular desproporcional para seu tamanho, é o arquiteto da resistência contra o congelamento total. Sua capacidade de detectar uma carcaça sob metros de gelo por meio do olfato não é apenas uma habilidade predatória, é um serviço ecossistêmico. Ao fragmentar tecidos que estariam inacessíveis para outros, o glotão fragmenta a energia e a torna disponível, mantendo um fluxo de calor biológico que de outra forma seria perdido para a atmosfera. Existe uma beleza austera em saber que a permanência da vida naquelas latitudes depende inteiramente dessas interações brutais. As correntes de ar frio que descem do Ártico atuam como seletoras naturais, filtrando a aptidão física de cada habitante. Observe a movimentação dos grandes ungulados em manadas. Qualquer indivíduo que apresente uma fraqueza mínima torna-se instantaneamente um ponto focal de atenção para lobos itinerantes. Não se trata de crueldade, mas de uma gestão energética impecável. Quando a carcaça de um caribu cede ao frio, ela não para de ser útil. Fungos, bactérias adaptadas a temperaturas sub-zero e aves necrófagas iniciam um processo de decomposição que retém o calor residual durante dias. Esse calor atrai insetos e micro-organismos que, por sua vez, sustentam populações que não veríamos em condições de calor estável. O ambiente frio funciona, assim, como uma câmara de conservação onde a morte é apenas uma mudança de estado energético. Muitos perguntam por que, em condições tão proibitivas, a vida insiste em ocupar tais nichos. A resposta reside na especialização extrema. A plumagem densa de certas espécies e a camada de gordura subcutânea espessa não são apenas isolantes, elas são baterias térmicas. Um detalhe quase imperceptível ao olhar leigo, como a morfologia dos pelos de um mamífero ártico, altera radicalmente sua capacidade de reter o calor irradiado pela superfície da pele. Quando o vento corta a planície com a força de um aço, a diferença entre a sobrevivência e a extinção reside em milímetros de densidade capilar. Essa especificidade insider revela que o sucesso no ambiente frio não é medido por conquistas visíveis, mas pela capacidade de reduzir a perda de calor ao mínimo absoluto enquanto se aguarda o próximo pulso de alimento. Intercâmbios energéticos dessa escala são monitorados por observadores silenciosos, mas poucas pessoas detêm o panorama completo dessas interdependências. É comum que indivíduos curiosos deixem um comentário sobre qual parte desse ciclo de sobrevivência parece mais surpreendente, o que ajuda a identificar os temas que demandam uma exploração ainda mais profunda em futuras expedições informativas. O fluxo de calor entre um predador e sua presa no ápice do inverno é uma transferência de legado. O lobo, que se alimenta de uma presa bem nutrida, está, na prática, consumindo a energia de gramíneas processadas durante um verão curto e intenso. A neve, que recobre tudo, guarda na sua estrutura cristalina a memória dos ciclos sazonais anteriores. Cada passo dado sobre a crosta de gelo compactada é um registro de uma luta que não cessou por milênios. Nada aqui é supérfluo.
incluindo a imobilidade das presas. Durante dias, um grupo de herbívoros pode permanecer quase estático, economizando cada caloria para garantir que seu núcleo interno de temperatura permaneça estável. A paciência não é uma escolha psicológica, é uma imposição termodinâmica. Qualquer movimento em falso, qualquer gasto desnecessário de energia para perseguir uma curiosidade, pode significar a diferença entre passar pela noite gelada ou sucumbir à exaustão metabólica. E quando o Sol, um disco pálido e distante, mal consegue elevar a temperatura ambiente, o verdadeiro domínio pertence àqueles que compreendem que o frio não é um inimigo, mas o ambiente natural de trabalho. A dinâmica é cíclica, mas nunca exatamente igual. Sempre que uma nova temporada de tempestades geomagnéticas e ventos catabáticos varre as planícies, o sistema se ajusta. Pequenas populações de roedores que vivem sob o manto de neve, num microclima estável, dependem diretamente de que as grandes carcaças permaneçam intactas o tempo suficiente para proporcionar o calor necessário ao ambiente local. É uma rede invisível, conectada por fios químicos e biológicos que ignoram a percepção humana superficial. O verdadeiro comando deste reino gelado não reside na força bruta dos ursos ou na estratégia dos lobos, mas na gestão contínua e incansável do calor, o único recurso que, no final de contas, dita quem permanece para ver a próxima primavera e quem se torna parte do solo permanentemente congelado. Quando nos afastamos da tela e pensamos nesse sistema em toda a sua amplitude, a percepção do que significa a vida selvagem transita de algo épico para algo matemática e absolutamente frio. A precisão com que esse sistema opera ganha uma dimensão quase tecnológica quando observamos a microarquitetura dos isolantes biológicos. Considere, por um instante, a estrutura da pelagem de um mamífero adaptado ao círculo polar. Não se trata apenas de uma cobertura, é uma rede estratificada de fibras ocas, engenhosamente desenhadas para aprisionar camadas de ar estático. O ar, ao parar de circular entre esses pelos, deixa de conduzir calor para o exterior e se torna um escudo contra o gradiente térmico brutal que o meio exige. Este detalhe aparentemente técnico altera tudo o que entendemos sobre resiliência. A sobrevivência não é uma questão de vigor físico aparente, mas de gestão de engenharia molecular. Um animal que perde a integridade dessa estrutura através de um acúmulo de gelo ou de uma lesão profunda entra rapidamente em um processo de falha sistêmica, não por causa do predador que o ronda, mas porque a própria atmosfera o está consumindo, caloria por caloria, molécula por molécula. Interessante notar que, em círculos científicos especializados em ecologia de regiões árticas, existe um consenso sobre a sofisticação da estratégia de espera. Enquanto observadores casuais focam na ferocidade de uma investida, o ambiente recompensa a contenção. Imagine uma matilha de predadores alfa postada em uma elevação, contra o vento. Eles não estão esperando apenas por um vislumbre visual de uma presa. Eles estão mapeando o escoamento de calor. Um animal ferido ou debilitado, mesmo escondido atrás de uma crista, projeta uma assinatura térmica distinta que, para receptores sensoriais especializados, rompe a uniformidade da paisagem. Esse é o momento em que a paciência se torna um ativo valioso. A antecipação do desequilíbrio alheio permite economizar a energia cinética que seria desperdiçada em uma perseguição infrutífera. Quem percebe esse padrão consegue prever os desdobramentos de uma caçada muito antes que qualquer movimento físico ocorra. Se a conexão entre esses sistemas vivos desperta questionamentos sobre o que realmente constitui o valor estratégico na natureza, talvez valha a pena compartilhar este olhar com outros interessados em desmistificar a biologia do extremo,
um convite à reflexão contínua que mantém viva a investigação sobre esses processos. As tempestades de neve não são, como se poderia pensar, eventos caóticos, sem propósito, dentro deste equilíbrio. Elas funcionam como agentes de reequilíbrio demográfico e de redistribuição de nutrientes. Quando o horizonte desaparece sob um manto branco denso e os limites entre céu e terra se apagam, a vida selvagem é forçada a uma reorganização forçada. Espécies que habitam a superfície precisam migrar para zonas de proteção, enquanto a fauna subterrânea sente, pelas vibrações sísmicas da camada de gelo superior, que o tráfego acima cessou. Cada impacto causado por uma nevasca prolongada força uma mudança de rota que, em última análise, determina o sucesso reprodutivo das gerações futuras. É um sistema de feedback negativo constante. O excesso de qualquer espécie, quando confrontado com a escassez de recursos impostas pelo clima, é rapidamente mediado pela severidade do ambiente. Não há sentimentos de justiça ou misericórdia, conceitos que operam em escalas temporais humanas, mas sim uma eficiência biológica implacável que prioriza a persistência do coletivo sobre o indivíduo. Dentro desse cenário de rigidez quase arquitetônica, ocorre um fenômeno que muitos ruluem, mas que redefine nosso entendimento sobre a interdependência. A conservação da energia metabólica via simbiose térmica ocasional. Observa-se em diversas espécies herbívoras comportamentos de aproximação que beiram o cooperativismo tático. Eles se agrupam não apenas para uma vigilância comum contra predadores, mas para criar um gradiente de temperatura menor dentro de um espaço compartilhado. A perda individual de calor por radiação para o vácuo frio diminui à medida que o volume total de massa corporal aglutinada reduz a superfície de exposição por indivíduo. Aumentar a taxa de sobrevivência do grupo através de um comportamento coletivo, muitas vezes ignorado por quem busca apenas o drama do confronto, é o que garante que a espécie atravesse as janelas de temperatura mais baixas do ano. Isso liga com a ideia central de que a vida, em condições de limite absoluto, tende à especialização colaborativa ou à extinção silenciosa. O custo de manter a estabilidade é alto e a moeda de troca é puramente energética. Persiste ainda uma questão sobre o que acontece com a integridade do solo durante os ciclos longos de degelo parcial. O permafrost, frequentemente mencionado como um arquivo histórico de carbono, serve também como a fundação física para esse ecossistema de predadores e presas. A estrutura desse solo, densa e inflexível, permite a locomoção de grandes mamíferos que, em um terreno úmido ou lamacento, seriam facilmente contidos. Quando o gelo recua, a geografia do poder muda. As trilhas tradicionais desaparecem, as áreas de caça se tornam transitórias e os predadores precisam recalibrar suas estratégias. Quem não se adapta às novas rotas de tráfego, ou quem confia na memória de um mapa geológico que já não condiz com a realidade do terreno, acaba perdendo o acesso ao seu suprimento. Este é um lembrete vívido da natureza volátil dos ambientes de alta latitude. Mesmo as leis que regem o reino gelado estão sujeitas à constante reescrita por fatores externos, forçando cada ser vivo a um aprendizado perpétuo de suas rotas e táticas. O acúmulo de neve, que para uns representa um obstáculo à locomoção, para outros é o habitat principal de caça. Raposas, com seus sentidos apuradamente ajustados para detectar o movimento e o som através de camadas consideráveis de gelo e neve, operam como cirurgiãs desse plano. Elas não caçam pelo que veem, mas pelo que deduzem. A localização exata de um roedor sob metros de compactação é deduzida pela pequena variação no deslocamento de ar ou pelo sinal térmico de alta frequência que escapa da toca. É aqui que percebemos
o efeito do detalhe que muda tudo. Uma pequena alteração na pressão atmosférica sobre o manto de neve pode servir como o gatilho final para uma investida. O predador, suspenso no ar por um milissegundo antes de mergulhar, é a demonstração mais pura de que o instinto é, na verdade, uma aplicação de física de alta precisão acumulada por eras de seleção rigorosa. A eficácia técnica desse movimento, executado sob condições que paralisariam qualquer processo biológico menos especializado, sublinha por que o Reino do Gelo é um dos maiores laboratórios naturais de evolução ativa que resta no planeta. A observação técnica desses movimentos nos leva a ponderar se a nossa própria percepção de eficácia está, talvez, limitada pelo conforto de ambientes mais amenos. No gelo, a economia de movimento não é um traço de preguiça, mas um imperativo de existência. A cada segundo, uma célula consome glicose, um músculo se tensiona, um sopro de calor é dissipado para a vastidão inerte que nos rodeia. Se o espectador se sente conectado a esse tipo de análise densa e quer aprofundar a compreensão sobre como a termodinâmica molda a vida selvagem, considere registrar sua perspectiva nos comentários. Qual destas estratégias de adaptação, o isolamento físico ou a cooperação térmica, você considera ser o pilar mais determinante para a sobrevivência a longo prazo? Nestas condições, esse tipo de intercâmbio é fundamental para quem busca enxergar além do óbvio. Enquanto o Sol continua sua trajetória rasa sobre o horizonte, mantendo todo o sistema sob uma luz azulada e angular, a vida prossegue, contida, calculada, ignorante da nossa observação, mas perfeitamente consciente do peso de cada grama de energia que decide sua permanência sobre o manto de gelo. La luz se refracta de manera distinta a medida que descendemos hacia las cuencas interiores del Ártico canadiense, un fenómeno que transforma la visión no solo en una herramienta de supervivencia, sino en un complejo filtro de navegación para los habitantes de esta latitud. Aquí las distancias engañan. Un horizonte que parece accesible a pocas zancadas puede esconder días de desplazamiento a través de crestas de presión y canales helados. Los depredadores terrestres más icónicos, esos que dominan las llanuras barridas por el viento, han aprendido a interpretar este paisaje no como una superficie estática, sino como un mapa de oportunidades térmicas. Cuando el aire se vuelve tan denso por el frío que el sonido parece viajar kilómetros más lejos de lo habitual, el sigilo se convierte en un arma casi insustancial, pero letal. El depredador no se desplaza para recorrer territorio, se desplaza para posicionarse en el punto exacto donde la ley de la termodinámica dicta que la presa agotará su reserva calórica primero. Es fascinante observar cómo la arquitectura corporal de estos gigantes del norte, en su contorno robusto, en su pelaje densamente estratificado, no es simplemente una respuesta al entorno, sino un reflejo directo de la escasez absoluta. La anatomía se vuelve economía pura. Mientras nosotros, en nuestra percepción habitual del mundo, tendemos a asociar el movimiento con el gasto. En este bioma, el reposo es la forma más sofisticada de intensidad. Un predador que aguarda inmóvil ante una fisura en el hielo no está ocioso. Está gestionando una deuda metabólica que, si no es pagada con una captura efectiva en el momento justo, significará su desaparición al final de la temporada. Es este nivel de presión selectiva lo que nos hace cuestionar la robustez de nuestras propias definiciones de éxito frente a la adversidad. Si este análisis sobre las fronteras de la resiliencia animal le resulta esclarecedor, suscribirse a este seguimiento documental
Es la forma de asegurar que nuestra exploración por estos reinos helados continúe profundizando en las capas invisibles que sostienen la vida en los límites de la habitabilidad terrestre. El hielo, contrariamente a lo que sugeriría el sentido común, no es una superficie sellada. Bajo los vastos campos de nieve compactada existe un subsuelo dinámico de túneles y bolsas de aire creadas por los mismos animales que parecen haber desaparecido del mapa superficial. Se crea así un microcosmos. Pensemos por un instante en el pequeño roedor que ha construido su existencia en la fina capa entre el suelo congelado y la nieve acumulada. Ese espacio, que técnicamente se denomina zona subnival, mantiene una temperatura estable cerca del punto de congelación, protegiendo al pequeño habitante del vendaval externo, que a unos centímetros de distancia podría descender a valores letales. Es el contraste perfecto. Mientras arriba se libra una lucha de titanes por la hegemonía térmica, debajo, una civilización de supervivencia invisible mantiene un equilibrio delicado, apenas alterado por los cambios en el grosor de la cubierta nívea que una primavera prematura o un invierno prolongado dictan. Esta doble realidad nos recuerda que la visibilidad suele ser la peor métrica para juzgar el valor ecológico de un territorio. La mayor parte de la actividad biológica que sostiene la trama del Ártico ocurre bajo nuestros pies, en una red de galerías que los depredadores aprendieron a detectar mediante la sutil modificación de la presión ejercida sobre la corteza de hielo. La vibración, el leve desplazamiento de un copo de nieve, la imperceptible alteración en la tonalidad de la escarcha. Para un ojeador experimentado en el mundo natural, todos estos son signos de una urgencia inminente. Entender esto cambia por completo la lectura de un paraje que, a simple vista, podríamos catalogar como un desierto inerte. No lo es. Cada centímetro cúbico de este reino helado está ocupado, monitoreado y ferozmente custodiado por la necesidad de preservar el calor corporal frente a una entropía que nunca duerme. La persistencia del frío extremo ha forzado, a lo largo de milenios, una especialización que roza la perfección biológica en la gestión de fluidos y grasas. Mientras los mamíferos adaptados a climas templados dependen de una regulación constante y un consumo energético elevado, las especies que prosperan en el hielo de Canadá operan bajo sistemas de transferencia de calor contracorriente. Esencialmente, sus extremidades son capaces de enfriarse casi hasta la temperatura ambiente, mientras mantienen el núcleo vital resguardado tras una compleja red de intercambio que evita que la sangre caliente se pierda en el contacto directo con la nieve. Es una ingeniería que la industria moderna ha intentado emular, pero que nunca ha logrado replicar con la misma eficiencia. Lo que vemos frente a nosotros no es solo una criatura desplazándose, es un sistema térmico cerrado que recorre el paisaje más hostil del globo con la confianza de quien posee un diseño depurado por el proceso más implacable de la naturaleza: la falta de margen de error. Quizás, en nuestra búsqueda de respuestas sobre cómo el entorno moldea la existencia, deberíamos observar con mayor atención estos mecanismos de aislamiento. No son barreras diseñadas para bloquear el frío, sino puertas inteligentes que regulan la salida de nuestra propia energía. Cuando la escala temporal se expande de minutos a eones, comprendemos que el reino del gelo no es un lugar para sobrevivir. Es una arena donde solo lo que ha sido optimizado hasta el átomo logra persistir. La gran lección que los depredadores del norte han codificado en su herencia genética es que la fuerza es, fundamentalmente, una cuestión de saber cuándo aplicar el menor esfuerzo posible para obtener el mayor retorno calórico. Esta es la verdad incómoda que acecha tras la belleza prístina de un atardecer boreal. La naturaleza,
Cuando se libera de la redundancia que el exceso permite, siempre vuelve a la precisión de la supervivencia desnuda. Observar esta dinámica es participar, en cierto modo, del pulso de un planeta que, a pesar de nuestra intervención, sigue dictando sus leyes desde el silencio absoluto de sus polos. No se trata de qué animal triunfa más, sino de cómo la vida lograda aquí, bajo condiciones de penuria extrema, se convierte en una metáfora ineludible de nuestra propia capacidad de resistencia. Basta transponer la mirada apenas unos cientos de kilómetros hacia el interior, lejos de la costa, para que el escenario cambie radicalmente. Donde la física térmica del pelaje dicta la supervivencia inmediata, la táctica del acecho redefine lo que significa la jerarquía. Aquí, la quietud del hielo no es un vacío, sino un lienzo sobre el cual se proyecta una sombra que no emite sonido. Imagine un predador que, en lugar de depender de la velocidad pura, ha hecho de la manipulación de la distancia y el viento su herramienta de caza más sofisticada. No hablamos de fuerza bruta, sino de la capacidad de desmaterializarse en medio de la ventisca. Es ahí donde el equilibrio se vuelve precario. La presa, que cuenta con órganos sensoriales ajustados a la detección de la mínima perturbación atmosférica, se enfrenta a un contrincante que ha aprendido a mimetizar no solo el color de su entorno, sino su propia firma térmica. Quienes estudian la etología de los grandes carnívoros del norte suelen señalar que, en este juego de ajedrez biológico, el vencedor no es necesariamente el más agresivo, sino el más paciente. Un error de cálculo de apenas una fracción de segundo, un paso mal dado, sobre una capa de nieve compactada que cede bajo un peso mal distribuido, es la diferencia entre la continuación del linaje y la desaparición definitiva. Considerar la destreza necesaria para detectar a este depredador a gran distancia, mientras el ojo humano apenas distingue la textura del hielo, es conectar con una forma de inteligencia que no requiere lenguaje. Si este análisis de la precisión técnica en entornos hostiles está alineado con lo que usted busca comprender, suscribirse al canal permite profundizar en otras dinámicas de supervivencia que siguen inexploradas, asegurando que el rastro de estas investigaciones permanezca siempre a mano en sus preferencias. Existe un detalle sutil, casi imperceptible, que altera por completo la percepción de esta lucha. A menudo, el depredador no caza solo para saciar el hambre. Su actividad es el motor de un ecosistema entero. El resto de las especies, aquellas que parecen ser las víctimas permanentes, dependen de las sobras de esta depredación para superar los meses de escasez absoluta. Es una paradoja de la vida polar. La muerte de uno garantiza el ciclo energético de una decena. Piense en la carroñera que aguarda a kilómetros de distancia, con la sensibilidad olfativa capaz de procesar partículas volátiles en el aire a escalas de kilometraje. Esta criatura, un oportunista experto, es la sombra ineludible del cazador. Aquí reside un nodo crítico para entender el Ártico. Ningún individuo existe como entidad aislada. Todos son nodos en una red de transferencia calórica. Cuando el cazador falla, el ecosistema entero siente una tensión sutil, una desaceleración en el ritmo de consumo que obliga a cada organismo a reajustar su metabolismo. Es una interdependencia brutal, donde la generosidad de la naturaleza no aparece como una elección, sino como una consecuencia obligatoria del gasto energético. La temperatura aquí, lejos de ser solo un número, es una variable económica. Cada joule consumido en una persecución debe ser recuperado con intereses. Si el cálculo es erróneo, la hipotermia deja de ser una amenaza externa y se convierte en una certeza fisiológica. En estudios comparativos sobre gastos energéticos, la literatura técnica sugiere que los animales que habitan estas latitudes poseen un control neuronal sobre su ritmo cardíaco que nos resultaría impensable.
Pueden ralentizar sus funciones vitales para conservar calor, manteniéndose en un estado de hibernación selectiva que preserva el núcleo del cuerpo a expensas de las extremidades. Esto es algo que rara vez vemos en climas templados, donde el desperdicio térmico es una constante aceptable. Aquí, el ahorro es la única moralidad existente. La pregunta que surge al ver cómo se desliza una silueta sobre la plataforma helada no es hacia dónde se dirige, sino cuánto margen de vida le queda almacenado en sus reservas si su próxima estrategia de caza fracasa. Es una carrera contra el propio cronómetro biológico. Precisamente, los que observan estas dinámicas con detenimiento a menudo comentan que el comportamiento del predador cambia drásticamente cuando la luna se alza sobre el horizonte infinito. Durante la noche polar, los sentidos se invierten. La visión se vuelve una carga y el oído, junto con la detección de vibraciones, se eleva a la categoría de sentido principal. En un mundo donde la luz del sol deja de ser la referencia, el silencio del hielo pasa a tener otra textura, otra densidad. La nieve que cruje bajo un peso insignificante se propaga como una campana en el vacío, alertando a kilómetros de distancia. Si usted tuviera que imaginar una forma de vida adaptada a este silencio absoluto, ¿qué rastro físico cree que dejaría tras de sí en un paisaje donde no hay refugio permanente? Dejar esa perspectiva en los comentarios ayuda a trazar nuevas rutas para entender estas adaptaciones que parecen, en toda regla, una forma de telepatía natural. Esta capacidad de percepción ampliada no es un don, sino el resultado de miles de generaciones bajo el filtro de la selección natural más estricta. Aquellos que no lograban interpretar los susurros del viento en las grietas simplemente no sobrevivían para transmitir esa herencia. Al analizar esta jerarquía de los sentidos, encontramos que lo que nosotros consideramos peligroso, para ellos no es más que información. La tormenta que borraría la huella de cualquier mamífero más débil, para este predador es simplemente el velo que le permitirá acercarse lo suficiente sin ser detectado. Es la optimización del entorno. Mientras la humanidad contemporánea busca soluciones de ingeniería para aislarse del frío, ellos se han integrado en la termodinámica del gélido paisaje de tal manera que, si fueran retirados de este ecosistema, la estructura misma de la red trófica colapsaría sobre sí misma, dejando un vacío que ninguna tecnología podría llenar. La fragilidad de este sistema es tan profunda que incluso la más leve fluctuación en la profundidad de la capa de hielo altera la ruta de migración de sus presas, convirtiendo a los grandes cazadores en los primeros en sufrir el impacto de una inestabilidad que les es ajena, pero profundamente mortal. Considerar a persistência desses predadores exige uma mudança de escala. Ao observar o horizonte contínuo, a vista humana falha em detectar o que reside sob a crosta rígida da tundra ou entre os densos arbustos subárticos. Existe ali um código de movimento invisível, regido por pulsos metabólicos que diminuem drasticamente durante os períodos de escassez extrema. O predador, em seu estado de conservação de energia, assemelha-se a uma escultura feita de músculo e instinto, capaz de disparar com uma precisão que desafia o raciocínio comum. O gasto calórico não é um desperdício, é um investimento calculado que, em caso de falha, significa a perda irreparável de reservas essenciais para enfrentar a próxima noite gélida. Essas oscilações rítmicas entre o movimento frenético e a imobilidade absoluta definem quem domina o reino. Imagine o dilema de um animal que precisa perseguir sua presa em um solo instável. O esforço de cada passo tem um custo energético que pode ser maior do que o ganho nutricional da captura. Se você estivesse acompanhando essa dinâmica, notaria que a eficiência nunca é sobre força bruta, mas sobre a escolha do segundo exato para investir no ataque.
Quem se sente atraído por essa lógica de eficiência radical costuma encontrar nesta análise um contraste fascinante com as necessidades do nosso cotidiano. E compartilhar essas observações ajuda a manter o foco sobre a complexidade da fauna ártica, nutrindo um debate essencial para a compreensão da conservação dessas espécies diante das transformações climáticas atuais. A biologia desses caçadores reserva peculiaridades que desafiam a nossa compreensão sobre isolamento térmico. O pelo, por exemplo, não funciona apenas como uma barreira física. Sua estrutura microscópica captura partículas de ar de forma tão peculiar que cria uma camada de calor quase intocável pelo choque do vento. Há quem compare esse mecanismo com os princípios mais avançados da tecnologia de isolamento térmico usada em ambientes extremos. Mas a evolução chegou a esse modelo sem manuais, apenas com a pressão persistente do frio. Observe como, em períodos de transição estacional, essa pelagem começa a mudar sua densidade e cor, mimetizando a desintegração do gelo que dá lugar à rocha exposta. O ambiente dita a paleta de cores, o ritmo da caça e até mesmo o momento do despertar. Nenhum fator, por mais tênue que seja, passa despercebido pelos sensores naturais desses animais. Se o ângulo de incidência do Sol altera em poucos graus a temperatura da superfície, a densidade da neve muda, transformando a rota de perseguição de uma superfície rígida em uma armadilha de profundidade. Eles leem a textura do terreno como se decifrassem um mapa tátil e móvel. Para quem estuda a resiliência orgânica, a questão central deixa de ser apenas a sobrevivência individual para focar na adaptação sistêmica. É uma engenharia de sobrevivência, onde o erro é corrigido permanentemente pela ausência de descendentes, garantindo que apenas a precisão seja legada à próxima geração da linhagem. A pergunta que resta, observando essa balança, é o quanto do sucesso dessa fauna depende da permanência imutável desses cenários extremos, que aos poucos perdem sua rigidez histórica. O desequilíbrio nessas engrenagens glaciais revela uma fragilidade oculta atrás da imponência visual. À medida que o permafrost cede e o ciclo do gelo encurta, a precisão evolutiva acumulada ao longo de milênios enfrenta um ritmo de mudança incompatível com a seleção natural. Não se trata apenas da perda de território, mas do colapso de uma linguagem. A comunicação silenciosa entre o predador e a geografia que ele domina. Quando o mapa tátil se liquefaz, a própria identidade dessas espécies, moldada na resistência, entra em um estado de incerteza biológica. Observar este cenário é reconhecer que a sobrevivência não é uma conquista permanente, mas uma negociação incessante com o meio. Se este tipo de análise sobre a resiliência biológica em condições extremas reverbera com o seu interesse por sistemas naturais complexos, faz sentido aprofundar essa investigação. Considere inscrever-se para acompanhar os próximos desdobramentos de nossas explorações geográficas. A reflexão que permanece é profunda. O que restará da linhagem destes caçadores quando o cenário que escreveu sua história se tornar ele próprio uma memória? Pense na pegada solitária que se fecha sob a última camada de neve antes que a primavera silencie o reino.